Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Tem Unimed para todo mundo. Agora, plano Unimed para 2 pessoas. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 1º de fevereiro, está começando mais um mês, também está começando a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Gostaria de agradecer a sua participação. Te faço um convite para a gente ficar junto hoje até o final do nosso programa, até o meio-dia. Nós vamos falar hoje sobre febre amarela, porque no final do mês passado, a Secretaria de Saúde confirmou a primeira morte esse ano causada pela doença aqui em Juiz de Fora. Vamos falar também sobre o bloco de carnaval Engoma, que completa 10 anos no Carnaval 2018 aqui em Juiz de Fora. Lembrando que você pode participar do nosso programa de um jeito muito simples. Se tiver alguma pergunta sobre o tema discutido aqui hoje, ou se tiver alguma sugestão de tema também para o nosso programa, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número está aparecendo na tela, é o 98892-4905. Apresento agora os debatedores do nosso programa de hoje, que estão aí bem juntinhos, né? É lado a lado. Coisa de amigos. É coisa aí. Bom dia, Esteca. Tudo bom bem? Bom dia, Caio. Bom dia, convidados da mesa. E bom dia, povo de Juiz de Fora. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Bom dia, Cássio. Bom dia, Caio. Bom dia, Esteca. Estamos voltando de férias, né? Bom dia a todos. E bom dia ao nosso telespectador. Deu para descansar? Deu muito e estou com gás todo para voltar para a mesa de debate. Apresento agora os convidados do nosso programa de hoje. A gente recebe aqui a chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria de Saúde, Michele Freitas. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né, para se tratar de um tema de extrema relevância nesse momento. A gente quer agradecer a sua participação. E quem vai garantir a festa, o samba aqui no nosso programa de hoje é o pessoal do Engoma. A gente recebe os integrantes Lucas Soares e Laís Nunes. Bom dia. Bom dia. É um prazer receber vocês aqui. Obrigado, bom dia a todos. Vai ter música no programa? Com certeza, né? Se não for para fazer música, a gente nem sai de casa, né? Não só no programa, mas hoje em Juiz de Fora também, né? Muita. Perfeito, então. E a gente recebe também a aluna do projeto, que é a Tássia Souza. Bom dia. Bom dia, Caio, e bom dia para todo mundo. Bom dia. No dia 26 de janeiro, a Secretaria de Saúde confirmou a primeira morte por febre amarela aqui em Juiz de Fora. A vítima foi um homem de 58 anos que passou por um transplante de fígado, mas não conseguiu resistir. Outros 28 casos já foram registrados na região e no estado já são 37 mortes confirmadas por causa da doença. Michele, o que muda agora a partir desse momento que foi descoberto, né, que um homem morreu por causa da doença? Bom, as ações elas iniciaram desde os primeiros casos de epizotias, né, que nós tivemos. Epizotias, né, na realidade trata-se, a gente encontrou, né, na verdade, primatas, né, que foram a óbito, e aí se tem a investigação, né, dessa morte, se foi ou não causada pelo vírus da febre amarela, e as ações iniciaram desde então. Né, a gente sabe que a febre amarela é uma doença imunoprevenível, então é uma doença no qual as pessoas devem ser vacinadas. Né? No caso dessa pessoa, por exemplo, ele não era vacinado e acabou tendo contato com o vírus. A gente sabe, então, que a medida preventiva, né, seria a vacinação. Então, a busca ativa em relação à vacinação, principalmente na zona rural, em ambientes, né, onde foram encontrados animais, teve uma intensificação nessa vacinação. E até hoje, né, a gente continua com essa intensificação. As unidades básicas de saúde ampliaram o horário de atendimento, né, para atender também no horário do almoço. Até amanhã elas estão abertas no horário do almoço para atender realmente a população que não tem outro horário, né, para se vacinar. Além das unidades, tem o PAN Marechal também, que ainda vai continuar na próxima semana atendendo nesse horário do almoço. Então, as pessoas devem buscar a vacinação. Lembrando que uma única dose já é o suficiente para proteger durante toda a vida. Michele, eu queria fazer uma pergunta que, assim, eu acho que é importante nesse momento a gente entender a importância da vacinação, por que de vacinar, confrontando com a doença. Qual que é o risco da doença, qual que é a mortalidade da doença, para as pessoas entenderem que vacinar pode até ter algumas reações,
mas ela é muito maior. Eu queria que você me explicasse Sim, isso. os eventos adversos, né, eles podem acontecer, lembrando que eles são raros, né, principalmente os eventos graves, enquanto que a febre amarela a gente vê aí tanto no estado de Minas Gerais, como São Paulo, Rio, Bahia, né, a letalidade da doença ela é muito alta. Né? É claro que existem os casos que são oligossintomáticos, né, ou seja, os sintomas são brandos, mas o que a gente vê em casos de hospitalizações, realmente várias pessoas vão a óbito. Né? Então, a gente vê a gravidade dessa doença. Tive a oportunidade de assistir uma palestra do Dr. Guilherme Cortes, né? E ele estava falando que é a pior doença que ele já viu. Né? Então, assim, ele nunca viu o ebola, mas ele falou que é tão grave quanto ou pior. Né? Os pacientes realmente acabam perdendo a funcionalidade dos rins, do fígado, e você não tem o que fazer, porque não tem tratamento. Né? Então, o que a gente tem que fazer realmente é a prevenção com a vacinação. Michele, é o seguinte, vamos falar em prevenção, então, nem todo mundo está vacinado ainda. Não. Tem pelo menos uma porcentagem, talvez 10, 15% que ainda não conseguiu vacinar, no município de Juiz de Fora, a gente tem um acumulado aí de 91,55%. O Ministério da Saúde coloca que nós devemos vacinar pelo menos 95%. 95%. Não, eu vacinei já há 5 anos atrás, dessa imunização, estou coberto. Mas aqui no município também a gente acaba atendendo a população de outros municípios da região, então acaba que a gente, na verdade, a nossa meta é atingir mais do que 100%. Tem isso aí. Né? Eu quero saber o seguinte, uma orientação. Eu não consegui vacinar, mas vou viajar para uma área de risco. Quais os cuidados que eu devo tomar? O que eu devo... Vou me proteger com roupa, com repelente, o quê? Na verdade, a vacinação é a forma de prevenção, mas existem aqueles casos onde as pessoas não podem vacinar. Mas já estou viajando agora. Está viajando. Você tem que vacinar pelo menos 10 dias antes. Vou para Ibitipoca, por exemplo. Lá é área de risco? Esteca. É melhor vacinar 10 dias antes. 10 dias antes. Tem que vacinar. Tá bom. Então, quais os cuidados que eu devo tomar? Vacinação. Primeiramente, 10 dias antes de viajar para locais. Tá bom. Mas lembrando que a região de risco agora, né, se trata de toda essa região nossa, né? Então, se você mora próximo de uma mata, por exemplo, ali no Museu Mariano Procópio, né, teve o caso do animal e foi positivo. Você vai fazer uma caminhada no parque, é uma área de risco, né? Então, eu acho que todo mundo está vivendo na área de risco, então a gente tem que vacinar. Independente, né, de viajar ou não, está em Juiz de Fora, tem que vacinar. E as pessoas que vão vir para Juiz de Fora, né, para passar o carnaval, curtir o bloquinho, também devem se vacinar, né? Porque, como eu disse, né, regiões de mata, tem animal silvestre, tem o mosquito, né, que faz a transmissão desse ciclo silvestre. Então, a orientação é a vacinação. Além disso, né, para aquelas pessoas que têm doenças que não permitem com que as pessoas possam vacinar, né, tem os casos, né, de imunossuprimidos que não podem se vacinar, idosos com algumas comorbidades também que não devem se vacinar, deve usar o repelente, né, que é uma maneira também de se prevenir. Mas a principal maneira é a imunização. É interessante, ontem eu vi uma reportagem falando sobre uma roupa que você aplica o repelente dura 14 dias na roupa. Pode ser uma Você alternativa vai ficar aqui. 14 dias com a mesma roupa? Não, pode lavar. Não dá pra lavar muito. E não sai nem lavando. Não, com poucas lavagens, né? Mas isso é interessante porque algumas picadas, elas são através da roupa, né? Eu acho que até 30% das picadas. Através da roupa. Através da roupa. Então assim, eu tô de roupa, tô garantido. Não, é melhor passar um repelentezinho. Tem uma assim, agulha, também. então. Mas isso, né, eu acho que é interessante essa ideia do viajar. Juiz de Fora nós tivemos uma vacinação ano passado, né? Que já cobriu um tanto de gente, Muita né? gente. E agora nós estamos mais de 200 mil pessoas revacinando. Então, Juiz de Fora está uma cobertura naturalmente maior, mas a zona da mata ainda está carente de vacinação, não é isso? Isso. Mas o interessante é que a vacinação é o ano todo, a vida toda. Eu vacinei, eu ia viajar para o exterior e era obrigatório. Então eu fui ali na Rua Batista de Oliveira, ali tem a casa do idoso lá. Fui lá, vacinei numa boa, sem atropelo, sem coisa nenhuma. Foi até muito bem recebido. Eles ficaram gratos por eu ir lá tomar a vacina. Entendeu? Então, agora o povo só fica esperando o momento do oba-oba, quer fazer fila, é isso? Que coisa engraçada. Quer matar o serviço? Esteca, eu acho que tem coisa pior aí, viu? Tem coisa pior? Tem, assim, está surgindo uma cultura na sociedade de ter medo de vacina.
antivacina. Não é isso? É uma cultura antivacina. Eu acho que assim, você hoje vai comprar um carro de 1930 ou comprar um carro de 2018, né? Não mudou nada, não? Mudou. Você vai escolher tratar, se acompanhar, cuidar da sua saúde como em 1930, quando não tinha vacina, não tinha nada, ou você vai usar a ciência de 2018. Acho que as pessoas têm que pensar nisso, porque assim, vai ter efeito colateral, 1 para cada 50 mil, pô, mas você não vai ser tão azarado assim, né? Eu acho que a gente tem que pensar que a gente vai dar um pouquinho de sorte, porque senão o mosquito sai lá da mata do museu e vem te picar aqui no centro também, vai ser azar do mesmo jeito. Eu acho que isso é uma cultura que a gente tem que mudar. Nenhum. Eu não tive efeito nenhum. Michele, eu queria saber se todo mundo está vacinado. Estou preocupado. Sim. Não, eu não estou vacinado ainda não. Rapaz. Então vai se vacinar. Eu fiz a pergunta certa. Mas não tenho medo de vacina, não. É uma questão de desorganização de agenda mesmo. A gente acabou se super enrolando. E nesse momento saindo estou daqui, precisando. você dá uma passadinha lá no Pão-Marechal, primeiro andar. Pão-Marechal? E eu posso tomar hoje e puxar o bloco de tarde? Pode. Então eu sou capaz essa de ir vacina, mesmo. na maioria das pessoas, dá muito tranquilo. pouco efeito, aquela febre, aquela dorzinha muscular parecendo que você está gripando. Quase não tem tido isso Eu não tive com a efeito vacina. nenhum. Né? Eu também não. Gente, mas é muita proteção. Febre amarela, a mortalidade dentro do hospital dá até 30%. 3 em cada 10 que internam vão a óbito. Então, assim, eu acho que prevenir, não existe muita doença aqui, Não, a que gente tem teve uma uma mortalidade perda tão grande assim, não. Né? muito triste para o mundo da música. O compositor Flávio Henrique, agora em Belo Horizonte, veio a óbito devido a complicações da febre amarela. Então, o mundo da música está bem comovido com isso também, porque ele era uma pessoa muito representativa para a gente, assim. Então, eu vou sim tomar. Acho que eu vou esperar, porque eu também sou integrante do Parangolé Valvulado. A gente desfila no dia 4, no domingo. Vai que eu tenho alguma reação, eu perco o Parangolé. E tem show do Engome no dia 7 também, com a Rita Benedito na Praça Antônio Carlos, mas no dia 8 eu tô vacinado. Fala pra ele, Michele, não precisa se preocupar tanto assim, não. Rapaz saudável. Foi aquilo que eu te falei, você vai dar sorte. Vou dar sorte. Vai fazer então a hoje vacina, mesmo. vai dar tudo certinho, porque se você for azarado, né? Às vezes até o dia 7 o mosquito te Lembrando que nesses casos de Minas Gerais, a letalidade é de 44%. Aí, ó. Então, é muito Não, prefiro grave. a febrezinha branda do Não, tem que tomar cuidado. Você tem mais do que motivos para ir vacinar, tá? Depois a produção vai te ligar para saber se foi tudo certo. A gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora, rapidinho. Estamos de volta com a mesa de debates. Michele, eu queria saber um pouco mais a respeito dos sintomas dessa doença. Dá para confundir com outras doenças, outros problemas? Ou... A febre amarela ela tem um primeiro ciclo que ela acaba aparecendo com muitas outras doenças, né? Como dengue, zika, uma gripezinha, né? Então, na verdade, a orientação é que esses pacientes agora que apareçam, né, nas unidades de atendimento, que peça também o diagnóstico através da alteração, né, das enzimas do fígado. Então, é solicitado então, as transaminases, né, para que possa verificar, né, e até mesmo, às vezes, internar o paciente por conta da alteração dessas enzimas que tem desde o início da doença. Então, essa é a orientação para que os profissionais possam, né, suspeitar de febre amarela, porque realmente no início parece muito com outras doenças. Como eu disse, muitas pessoas têm a febre amarela, mas acabam tendo esses sintomas mais brandos e acabam nem sabendo que teve febre amarela. Mas passando essa fase, né, a gente pode ter o agravamento e aí sim aparece os sintomas mais graves da doença, né, que seria a icterícia, problemas com o fígado, os rins também, né, então por conta desses sintomas mais graves é que as pessoas acabam indo a óbito, né, então o agravamento da doença é por conta principalmente do fígado, dos rins, né, e a hemorragia também. Michele, vocês mapearam a cidade. Tem região de foco, onde está mais a incidência do mosquito? Bom, na verdade, a gente tem nessa doença 2 ciclos, né? O ciclo silvestre e o ciclo urbano. No ciclo silvestre, a transmissão acontece pelo hemagogos e pelo sabetes. Então, são regiões de mata, né?
a gente tem tido muitos casos de epizootias, né, a morte de macacos suspeitos de febre amarela nessas regiões. Mas não tem uma região específica da cidade. São várias as regiões onde a gente está encontrando casos de macacos mortos, né? Inclusive no site da prefeitura é disponibilizado isso, né, onde, em qual região está sendo encontrada e quais animais já foram positivos. Nós tivemos somente 3 casos, né, positivos, tá muito baixo, mas muitos em investigação ainda. A gente ainda não tem o resultado desses animais. Lembrar que o macaco ele é vítima, né? Isso. Não se deve mexer no macaco, porque ele está marcando para a gente onde tem febre amarela. Isso. Matar um macaco é perder o marcador, não é isso? O macaco acaba sendo a sentinela, né, para a gente ver que o vírus realmente está circulante, né, em vários municípios aqui da nossa região. E como eu dizia, né, a gente tem o ciclo silvestre, que aí sim você tem a picada desses tipos de mosquitos, né, diferentemente do ciclo urbano, que a transmissão ela acontece pelo Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito, né, que transmite dengue, zika, chikungunya, ele também transmite febre amarela. Entretanto, né, vários dos casos que estão ocorrendo no nosso país, eles se devem ainda à transmissão, né, pelo ciclo silvestre. Então, os estudos que têm sido feitos não têm encontrado o vírus da febre amarela no Aedes aegypti. Mas é bom a gente ficar sempre atento a esse mosquito, saiu né? Não um só por novo, conta... não saiu? Isso. O nosso índice, né, agora em janeiro foi de 3,9. Então, é um índice preocupante, né? Então, além de dengue, zika e chikungunya, a gente tem essa preocupação com a reurbanização da febre amarela, né? Isso não acontece desde 1942, mas, né, como a gente tem infestação em vários municípios do Brasil, é uma grande preocupação, porque se o vírus ele está circulante, né, a gente tem casos humanos já confirmados em Minas Gerais, então a gente tem essa preocupação da transmissão da febre amarela no ciclo urbano pelo Aedes aegypti e na mata pelo Haemococcus sabatis. Se o macaco é o sentinela, quem tem outros animais em casa corre esse risco também. Na verdade, a gente tem a transmissão silvestre, né? Então é na mata mesmo. Sim, mas com esses mosquitos. Na periferia, próximo à mata, nós temos muita mata. O Crambeck, uma grande mata. Nós temos aqui o Cristo Redentor, aqui a subida aqui da universidade, muita mata. E muita residência próximo da mata. Tem Florestinha, que é outra região muito arborizada. Isso. Então, as pessoas que têm animais também ficam atentos para isso. Não existe vacina para cachorro, né? Mas a gente tem, na verdade, essa transmissão ela acontece entre os primatas, né, e os humanos. A gente não tem relato assim Tudo bem. nesses animais. São mais os silvestres mesmo, os macacos, gambás, né, e no homem, né, no caso da transmissão. O macaco está contaminado, o mosquito vai lá, pica o macaco e depois pica o ser humano. A nossa preocupação é o Aedes aegypti picar o ser humano e transmitir para outro ser humano. E aí a gente teria a reurbanização da febre amarela, né? Entendi. E lembrando mais uma vez que é imprescindível a vacinação. Porque se a gente tiver todos, né, vacinados, a gente não vai ter essa transmissão. Eu acho que é interessante a gente frisar que o cuidado com o mosquito Aedes, né, limpeza, evitar água parada, né, Isso. cuidado da nossa região, da nossa casa, as pessoas se comprometerem com isso. Isso, além de evitar zika, chikungunya, dengue, reduz agora o risco da febre amarela. Né? Eu acho que as pessoas têm que se comprometer com isso, ou seja, é questão agora de salvar a vida mesmo. Se febre amarela vier para a cidade, a coisa muda muito de figura, né? Porque o ciclo silvestre realmente a gente não tem como interferir, né? A gente não tem como entrar na mata e exterminar Haemococcus e sabetes, né? Isso é impossível, né? Até porque na mata a gente tem vários outros animais, né? A fauna silvestre, a gente tem que manter isso. Então não tem como fazer controle desses mosquitos. A gente só tem mesmo que cuidar do Aedes aegypti, ou seja, eliminar o Aedes aegypti, não cuidar dele, né? E realmente vacinar. Essas são as principais medidas preventivas. Você falou do Lira, que tem 3,9, que é um número um pouco alarmante. É alarmante. Eu quero saber se tem como a gente prever um certo impacto positivo, em qual momento do Aedes do Bem, aquele projeto que foi implementado, quando que a gente vai conseguir sentir uma melhora por causa dos mosquitos que foram lançados? Na verdade, esse é um projeto que ele requer alguns meses, né, para que a gente tenha resultados em relação à diminuição
da infestação pelos mosquitos selvagens. Então, esse acompanhamento, né, a gente teve aí mais ou menos dia 30 de novembro, né, começou essa liberação, e aí daqui uns 4 meses, a partir, né, dessa data, é que a gente vai ter alguns relatórios mostrando, né, se houve ou não redução dos mosquitos selvagens. Poderia explicar? Desculpa. Não, pode falar. Só explicar rapidamente para as pessoas que não conhecem ou para relembrarem o que é o Aedes do Bem. Na verdade, é um projeto, né, em parceria com a empresa Oxitec, onde se tem a liberação de mosquitos geneticamente modificados, né? Esses mosquitos são machos, não picam, né? Então a população pode ficar tranquila. E esses machos, eles buscam as fêmeas, né, selvagens, e eles cruzam com essas fêmeas, e a prole, ou seja, os filhotes desses mosquitos, eles não vão chegar à fase adulta, então eles morrem na fase ainda larval. Né? Então, ocorre uma redução do número de mosquitos selvagens, porque se a fêmea não prolifera, né? Quer dizer, ela prolifera, mas eles não chegam à fase adulta, então a gente tem a redução, né, desses mosquitos a partir desses machos geneticamente modificados. Isso busca também uma reação em cadeia, né, Michele? Assim, o filhote que não nasce deixa de procriar, isso. Então na próxima, a tendência vai reduzindo ao longo do tempo. Qual é o tempo de vida de um mosquito? Cerca de 30 dias, 30, 40 dias. Mas no caso do mosquito geneticamente modificado, ele tem um tempo reduzido de vida, né? Mas é o tempo dele cruzar com as fêmeas, né? E ter essa redução por conta da prole não chegar. Em que locais da cidade foram liberados esses mosquitos? Tem regiões do bairro Santa Luzia, Monte Castelo e Vila La Costa. São áreas mais infestadas? Sim, nós fizemos uns estudos epidemiológicos, né, e a partir disso a gente iniciou esse projeto atendendo cerca de 10 mil pessoas, né, e esse é um projeto que vai durar 4 anos, pelo menos, né, e a gente vai atender até 50 mil habitantes. Como é que está, então, a ação da Prefeitura ou da Secretaria de Saúde? Está vacinando em tempo integral? Como é que está isso? A gente tem a vacinação durante todo o ano, né, funcionando nas unidades básicas de saúde, no Departamento de Saúde do Idoso, no Departamento de Saúde da Criança e do Adolescente e também no PAN Marechal. Então, essas unidades atendem. Além disso, a gente tem os agentes comunitários, agentes de endemias fazendo essa busca ativa de quem ainda não se vacinou. E a intensificação foi feita principalmente na zona rural, né, buscando casa a casa, vacinando as pessoas, né, verificando o cartão de vacina. Além disso, por exemplo, quando a gente teve o caso positivo ali no Mariano Procópio, a gente montou 4 postos volantes para atender a população daquela região. Um posto também ali em frente, o Museu Mariano Procópio foi montado, né, durante um tempo, né, para atender a população dali. Foi feito também um casa a casa ali naquela região. Então, a gente tem buscado, né, as pessoas, mas a gente espera que as pessoas também procurem esses locais, né, aquelas pessoas que não tomaram nenhuma dose ainda. Michele, e aquelas pessoas que não têm certeza se vacinaram, que não têm um cartão, que não fazem ideia de onde ele está, elas podem vacinar? Qual podem e devem vacinar. Na dúvida, tem que vacinar. Então, para a segunda dose não tem problema? Não tem problema, né? Se você não tem um registro, não tem como você comprovar que você tomou a vacina. Então, na dúvida, tem que vacinar. Como que está a vacinação Juiz de Fora? É dose plena ou vai ser a dose fracionada? Não, aqui em Minas Gerais a gente não tem o fracionamento das doses, né? Isso está acontecendo em Rio, São Paulo, Bahia, mas aqui a dose é integral, ou seja, você não vai ter que tomar outra dose daqui a 8 anos, nem daqui a 1 ano. Uma dose é o suficiente. Michele, vocês fizeram, anteontem, uma capacitação com diversos profissionais, né, da área da saúde. Você poderia contar para a gente um pouquinho como que foi isso? Relacionado à febre amarela, né? Isso. Foi uma capacitação principalmente para médicos e outros profissionais de saúde, gestores também da saúde, para conhecer um pouco sobre a doença. E, como eu disse, essa palestra que eu assisti do Dr. Guilherme Cortes foi lá nessa capacitação, né? E ele explicou, até mesmo por conta do manejo clínico, né? Porque, na verdade, os médicos daqui da nossa região nunca tinham tido, né, nenhum contato com esse vírus, né? Então, na verdade, o reconhecimento desse paciente, né? Então, achei muito interessante, né, as explicações e também a vivência, né, do médico para mostrar. E, além disso, a vigilância epidemiológica também esteve lá para falar, né, sobre a epidemiologia daqui do nosso estado. E
E foi muito interessante, né, para que os profissionais tivessem esse contato com a experiência, né, na vivência dos hospitais. Perfeito. Carlos, você tem um recado para dar para a gente, rapidinho? Não, tenho sim. Eu gostaria de convidar os membros da mesa, né, e os ouvintes, terá uma apresentação do Partido Novo no dia 7 de fevereiro, agora às 19h30, no Le Quartier, no Granbury. E essa apresentação visa apresentar realmente o partido, quais são os valores e os ideais desse partido, que está trazendo para a política uma visão diferente de política. Então, eu gostaria de convidar o ouvinte, quem tiver interesse, dia 7/2, às 19h30, no Le Quartier, no Granbury. Ótimo. A gente agora vai para mais um rápido intervalo. Nós já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora.